Empuxo. Ao entrarmos em uma piscina, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Isto acontece devido a uma força vertical para cima exercida pela água, a qual chamamos de empuxo. O empuxo representa a força resultante exercida pelo fluido sobre um corpo. Princípio de Arquimedes. Ele foi filósofo, matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo. Arquimedes quem descobriu como calcular um empuxo. Ele descobriu que todo corpo imerso em um fluido em equilíbrio dentro de um campo gravitacional fica sob a ação de uma força vertical com sentido oposto a este campo, aplicada pelo fluido, cuja intensidade é igual à intensidade do peso do fluido que é ocupado pelo corpo. Empuxo é calculado por Newton, densidade do fluido por quilograma e metros cúbicos, volume do fluido deslocado por metros cúbicos, e G é igual à aceleração da gravidade por metros e por segundos ao quadrado. Peso aparente. Conhecendo o princípio de Arquimedes, podemos estabelecer o conceito do peso aparente, que é o responsável no exemplo dado da piscina, por nos sentirmos mais leves ao submergir. Peso aparente é o peso efetivo, ou seja, aquele que realmente sentimos. O valor do empuxo não depende da densidade do corpo que é imerso no fluido, mas podemos usá-la para saber se o corpo flutua, afunda ou permanece em equilíbrio com o fluido. Se a densidade do corpo for igual à densidade do fluido, o corpo ele vai afundar. Se a densidade do corpo for igual à densidade do fluido, o corpo fica em equilíbrio com o fluido. E se a densidade do corpo for menor que a densidade do fluido, o corpo vai flutuar na superfície do fluido. Eu irei realizar um experimento sobre um empuxo e nesse experimento eu vou precisar de 2 copos de água. Esse copo aqui, a água está pura e nesse a água está com sal. Para começar a realizar o experimento, nesse copo aqui com a água pura, eu vou colocar o ovo e quando eu colocar o ovo vai afundar porque a densidade da água é menor que a densidade do ovo. Então, quando eu coloco aqui, podemos ver que o ovo afunda. E nesse outro copo que tá com sal, vou dar uma mexidinha. Podem ver que tá mais branquinha. Quando eu colocar esse ovo, o ovo ele vai flutuar, porque como a água tá com sal, a densidade da água ficou maior que a densidade do ovo. Então, quando eu coloco, o ovo boia, tá vendo? Ele não afunda, porque quando eu coloquei o sal, a densidade ficou maior. Esse é o experimento realizado, mostrando que a gente pode ter uma densidade diferente de acordo com o corpo, com o líquido que tem dentro do corpo que a gente está lidando. Olá! Neste vídeo, iremos abordar um tema relacionado à física, o empuxo, que pode ser demonstrado pelo funcionamento do submarino ao afundar e submergir a superfície. Os materiais necessários para realizar o experimento são um clipes, uma caneta sem refil com as tampinhas de fundo e da ponta, e uma garrafa PET de 2 litros com água. Iniciando o experimento, pegamos a caneta sem refil e colocamos as tampas de fundo e da ponta. A caneta será colocada na garrafa com água, mas antes, pegaremos o clips e o fixaremos na tampa da caneta para aumentar o peso do objeto. Assim, quando colocar na água, a caneta possa flutuar e afundar quando pressionada a garrafa. Verificar se o clips está bem preso e colocar a caneta dentro da garrafa. Vamos observar o seu comportamento, lembrando que o nível da água deve ser suficiente para a caneta afundar e boiar. Agora, a garrafa deve ser fechada.
bem fechada, para que o ar não escape quando pressionar e comprimir a garrafa. Observar o comportamento da caneta durante o experimento ao comprimir. Para explicar esse comportamento, primeiro podemos falar sobre o princípio de Pascal, que diz o seguinte: o acréscimo de pressão exercida num ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém. Ou seja, toda vez que se faz um acréscimo de pressão, esse acréscimo se distribui igualmente por todo o fluido. Então, ao comprimir a garrafa, a água entra pela abertura da ponta da caneta e comprime o ar que está lá dentro, fazendo assim a caneta afundar. Outra explicação é em relação ao princípio de Arquimedes, que fala do empuxo. Todo corpo mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima, igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Empuxo é a existência da ação de várias forças sobre um corpo mergulhado em um determinado líquido e resultam para cima. Se o peso do objeto é menor que o empuxo que ele vai receber, o objeto fica submerso, ou seja, flutuando. Caso o peso seja maior que o empuxo, ele vai afundar, submergir. E é o que acontece quando pressionamos a garrafa. A água vai comprimir o ar, que vai diminuir o empuxo sofrido, então o objeto afunda.